Bom dia, bênçãos de prosperidade no seu dia, na sua vida. Sejam muito bem-vindas, muito bem-vindos ao nosso 16º dia, a jornada Rota da Abundância Violeta. Nossa, gente, eu entrei aqui em transe praticamente vendo essas imagens que estavam passando aqui. É muito legal vocês se conectarem com essas imagens, sabe? Eu deixo aqui rodando justamente porque isso já vai trazendo para o inconsciente de vocês algumas coisas que a gente vai trabalhar, né? Eu também estava super hipnotizada. Não, eu ficava assim, ai meu Deus, quero ficar aqui só olhando para isso. Mas é, eu pego no YouTube, eu jogo lá, assim, é tão perfeito o campo que ele sempre traz o que a gente precisa, assim. Eu só jogo lá, chama Violeta, né, e tal, e aí vai aparecendo algumas sugestões. E eu adoro deixar esses vídeos rodando o dia inteiro na televisão aqui de casa, né? Como eu trabalho de casa, então eu nem deixo com som, sabe? Às vezes é só a imagem mesmo, e isso vai também trabalhando o nosso inconsciente, né? Neuroplasticidade. Então, deixo essa sugestão para vocês também. Eu não sei se vocês observaram a imagem da fonte que apareceu ali, uma fonte rodeada de ametistas, né, de cristais. Então vão conectando com essa visão, porque em algum momento a gente vai usá-la na ativação de hoje. Por quê? Trazendo um pouco da frequência de hoje, né? Vocês estão me ouvindo bem? Tudo certo? Sim, né? Hoje é estrela espectral. A estrela espectral, ela é o 11º dia da onda encantada do espelho. E é muito interessante quando a gente chega nessa posição 11 de uma onda encantada, porque todo mundo, né, todos os arquétipos que ocupam essa posição representam a energia oposta de quem está protagonizando a onda encantada. Então, por exemplo, a gente está na onda do espelho. Então, o propósito desse ciclo é através dos assuntos e temas do espelho, que é a ordem, que é refletir a verdade, né? Que é conectar com essa fonte criadora que habita em nós. E a energia oposta do espelho é a estrela. Então a estrela desafia o espelho. E é muito bonito ver essa relação dos dois, porque o espelho ele reflete a verdade, certo? E a estrela representa a beleza. A estrela representa a harmonia, a elegância da alma. E a beleza não no sentido só estético, mas como essência pura mesmo, sabe? Da alma. É o arquétipo da artista. Então, quando a gente pensa que nós somos o reflexo do Criador, nós também somos criadores. Né? Se Deus é o maior artista que existe, que já existiu, que existe, que existirá, e nós somos fractais divinos, né? Fractais dessa fonte criadora, nós também somos esses artistas que estamos aqui criando e construindo as nossas realidades. É como se realmente todos os dias a gente tivesse uma tela em branco para a gente criar. Ah, o que que eu quero criar hoje? Qual cor eu quero dar para o meu dia hoje? Né? Acordar já traz isso, a palavra acordar. Qual cor eu quero dar para o meu dia hoje? Então, o espelho, ele desafia a estrela a encontrar essa ordem interna para que o seu próprio reflexo seja de pura harmonia, de elegância, de beleza. E a estrela desafia o espelho a perceber e enxergar a beleza no próprio caos, que muitas vezes se manifesta, né? Então, um desafia o outro. E aí, quando a gente chega na posição 11, o tom 11, ele fala sobre liberação. Eu preciso
liberar, eu preciso dissolver tudo que está bloqueando esse propósito acontecer. Então, o que que eu preciso dissolver em mim? Quais ruídos, quais bloqueios, quais crenças, quais couraças que estão impedindo que eu libere a minha luz no mundo? É aquela coisa que eu falei também, né, sobre o sol. É uma energia muito parecida, assim, porque a estrela sendo, gente, uma estrela nasceu para brilhar, entendeu? Aceita que você nasceu para brilhar, gata. Uma estrela, ela não vai deixar de brilhar porque o outro tá brilhando, entende? Isso é só criação da mente humana. Só a mente humana entra nessas ilusões e nesses conflitos internos, porque vem com muita construção ao longo da vida, né? De competição, e enfim, memórias que também a gente vai carregando. Então, para a gente chegar nessa expressão autêntica que a estrela nos convida a manifestar, a gente precisa desconstruir quem a gente aprendeu a ser, porque disseram para a gente que a gente deveria ser assim. Então, a criança, por exemplo, né, que é uma energia análoga à estrela, que é a energia de apoio da estrela, observem as crianças, né? As crianças, elas são muito espontâneas, as crianças, elas são muito autênticas, até o ponto em que elas começam a ser condicionadas, né? Então, quanto mais novinhas, mais autênticas. À medida que elas vão crescendo, elas vão perdendo essa autenticidade, porque elas vão começando a entender o que, entre aspas, é certo e errado. Então, tem um pai, tem uma mãe, tem uma professora, tem alguém para falar: não faz isso, isso é feio, isso é errado, tira a mão daí, né? Então, muitos de nós, chegamos aqui na Terra com dons e talentos muito latentes, dons artísticos, sonhos que não são à toa, não são aleatórios, né? A criança, ela tá muito fresquinha, ela acabou de atravessar o portal, né? Ela ainda recorda muita coisa, por mais que ela não consiga expressar isso. Apesar que algumas crianças atuais, elas estão vindo assim, falando tudo, né? Trazendo assim, as memórias do lado de lá e os pais ficam naquela loucura. Mas a gente, por exemplo, né, que é de outra geração, pelo menos falando por mim aqui, a gente veio com muitos desses dons, dessas virtudes, desses talentos vivos, porque ainda estavam muito frescos. Mas à medida que a gente foi vivendo e a gente foi expressando isso, a gente ouvia dos pais que não, você não pode fazer isso, que isso é errado, é feio. Aí o que que a criança faz? Ela constrói, ela internaliza aquilo como eu não posso expressar quem eu sou de verdade. Eu preciso me adequar, eu preciso me colocar aqui numa caixinha, eu preciso reprimir esse meu lado para eu ser aceita, para eu receber amor, para eu pertencer. Imagina isso, gente, ao longo de anos e anos e anos. Essa criança ela se torna um adulto extremamente limitado e condicionado a eu preciso fazer tais coisas para agradar, para ter valor, para ser aceita, para ser levada a séria, né? Para ser respeitada. Então eu não vou ser quem eu sou de verdade, porque ser quem eu sou de verdade me exclui, é perigoso, né? Então a gente vê uma geração de adultos frustrados porque não conseguem é, simplesmente ser, trazer toda essa potência da sua luz, né? Da sua verdade, da sua autenticidade, da sua espontaneidade. E isso, de uma certa forma, trava muito o fluxo de abundância. Muito, né?
Então, para a gente chegar nesse lugar de realmente expressar quem a gente é, porque pensem, de 8 bilhões de pessoas que existem no mundo, essas 8 bilhões de pessoas são 8 bilhões de fractais de Deus. E não há ninguém igual a você. Não há. Cada ser é um ser único e autêntico. E como eu venho falando muito para vocês, é a forma que Deus encontrou de experimentar a vida através da sua perspectiva, da sua realidade, da sua essência, da sua autenticidade. Quando a gente sai desse nosso lugar, que a gente não está sendo quem a gente nasceu para ser, que é o projeto que Deus criou para a gente, e a gente está tentando ser outra coisa, né? Por exemplo, às vezes muitas pessoas se perdem nesse caminho tentando ser o que elas não são, justamente para agradar, né? E serem aceitas e tudo mais. Aí elas percebem alguém sendo elas e se inspiram nisso, mas não usam essa inspiração para ser quem elas são. Usam essa inspiração tentando ser aquela pessoa. E isso não é autenticidade, né? Então, assim, nossa, dá um exemplo aqui, né? Nossa, a Maria Chiquinha é muito legal. A Maria Chiquinha me inspira muito. Eu quero ser igual a Maria Chiquinha. Eu vou ser a Maria Chiquinha, mas, cara, você é a Joaninha. Você não pode ser a Maria Chiquinha. Você tem que ser a Joaninha, porque é quem você nasceu para ser. E quando você tenta ocupar um lugar que não é seu, você gera desequilíbrio. Aquele seu lugar ali fica vazio. Quem é que vai ocupar? Uma outra pessoa vai dar mais desarmonia ainda, né? Então, se cada um ocupa o seu lugar e é quem nasceu para ser, a gente encontra essa harmonia coletiva, né? Todo mundo brilhando, todo mundo na sua potência, todo mundo prosperando. Então a gente tem que ir desconstruindo, é quase que o caminho contrário, né? Pegar ali um martelinho e ir quebrando toda essa construção de anos do que ensinaram pra gente, para que essa verdadeira essência, essa verdadeira luz se manifeste no mundo. E a chama violeta nos auxilia muito nesse sentido, porque ela vai removendo, ela vai dissolvendo também toda essa carcaça de ilusão, né? E eu não sei se eu já falei isso para vocês, eu acho que não aqui nessa nossa jornada, já com as guardiãs eu falo bastante. Uma das virtudes da chama violeta, gatas, eu não sei se vocês sabiam disso, mas aprendam, é o processo de rejuvenescimento. Aham. Tá? A chama violeta, ela tem o poder de rejuvenescer. Por quê? Porque ela é, atualiza as células, né? Ela promove uma cura celular muito profunda. Tanto é que o Saint-Germain, é, na encarnação dele como Conde Saint-Germain e outras encarnações, ele viveu muitos anos. Há registros assim que ele vivia 150 anos, sabe, na Terra, encarnado, porque tinha realmente esse acesso a essa alquimia, né? Então ele era o alquimista e é como se ele usasse a pedra filosofal, né? E a pedra filosofal nesse sentido é a chama violeta. E naquela época, gente, a chama violeta, na verdade, ela foi liberada para a humanidade há muito pouco tempo. Antigamente, ela era utilizada só pelos grandes sacerdotes e sacerdotisas da chama violeta, justamente pelo poder dela, né? Então, ela não era uma ferramenta disponível para qualquer pessoa. Tanto é que tem muita gente que nunca ouviu falar em chama violeta. Ontem mesmo eu atendi uma deusa, ela está participando aqui da nossa jornada. Eu fiz a análise que influência dela. E ela falou: Eu nunca tinha escutado falar em chama violeta. Né? E às vezes a gente está dentro da nossa bolha e a gente acha que todo mundo sabe. Não. Então, é muito recente que ela foi liberada. E ela foi liberada pelo mestre nessa entrada, nessa transição
de eras, né? Quando a gente começa a entrar na era de Aquário, justamente porque ela é muito importante nesse processo que a gente está vivendo de ascensão, de transição, né? Para a gente remover todo o karma e entrar na era dourada. Então, ela tem esse poder de rejuvenescer. Tanto é que, tipo assim, muitas pessoas acham que eu sou muito mais nova do que eu sou. Muita gente se assusta quando descobre a minha idade. E claro que eu me cuido muito também, mas é muita chama violeta. E eu trabalho, eu uso muito chama violeta nesse sentido, assim, sabe? E existe, existe lá no templo da chama violeta e nas épocas lá de Lemúria, existia um departamento que é o departamento de rejuvenescimento e beleza, tá? Porque a beleza e a ordem são a primeira lei do céu. Então, beleza não é algo fútil. A beleza não é algo raso. Ela pode ser distorcida, né, aqui na terceira dimensão, e é por muitas pessoas, nessa busca, talvez, de preencher um vazio. Então, as pessoas, elas entram ali num processo de distorção de imagem, e aquilo vem com uma compulsão, né? Coisas em cima de coisas e procedimentos em cima de procedimentos, e aquilo vira uma obsessão da pessoa tentando preencher um vazio, sendo que, na verdade, o verdadeiro glow up, ele acontece de dentro para fora. Não estou dizendo que vai ser só um processo mágico, né? Que você vai cuidar só de dentro e largar a parte externa que você vai. Nossa, não é isso. Mas não é de fora para dentro, é de dentro para fora. E naturalmente, organicamente, harmoniosamente, você começa a ficar muito mais bonita. Você começa a ficar muito mais elegante, você fica muito mais harmônica, né? E aí não é nem harmonização facial, gente, é harmonização de alma, né? É harmonização espiritual. Não tem como, você vai ficar mais bonita, porque você está removendo todas essas carcaças, né? Couraças. Enfim, depois comenta aqui quantos anos vocês acham que eu tenho. Só quem não sabe, tá? Quem sabe não fala, para não influenciar as pessoas. E aí eu conto para vocês quantos anos eu tenho nessa vida. Como você faz para proteger energeticamente, tanto nos atendimentos na vida em ambientes? Ah, bom, sempre criando essa blindagem inicial, né? Através do tubo de luz, eu faço a invocação do tubo da presença eu sou, eu crio um campo em volta, né? Uma esfera de luz é, azul, muitas vezes, quando eu preciso realmente dessa proteção, então eu invoco Arcanjo Miguel, os anjos de Miguel, então tem todo um caminho. Tudo isso eu vou ensinar para vocês dentro da jornada, tá? É, Outra coisa que perguntaram aqui. Ontem sonhei com você vestido. Gente, todo mundo tá sonhando comigo. Todo mundo assim, né? Muita gente tá sonhando comigo. Eu recebi 3 mensagens hoje. Ontem sonhei com você vestido violeta e vi uma cruz fincada na terra. E ao descer um pouco, a ladeira tinha uma coluna parecendo um cristal, cheio de espelhos bonitos e cores douradas e violeta. Ai, que lindo! Estamos nos encontrando muito no astral. Muito. Gente, eu vou fazer 39 anos agora, em agosto. Estou quase quarentando. Muito bem vividos e me sinto cada vez mais jovem, cada vez melhor. Mas enfim, é isso, né? Vamos lá? Vamos trabalhar, então? Me perguntaram também, alguém me perguntou qual era o meu signo, eu sou leonina, do dia 15 de agosto, e o meu Kim é mago lunar branco, só para vocês já saberem. Sou uma maga, ah, de sol em leão, ascendente em aquário, o que traz, né, todo esse meu trabalho com o coletivo, e lua em touro, o que me faz amar comer muito bem, e me dá uma aterrada também.
E é isso, amores. Então, bora rejuvenescer essas células, bora entrar. Hoje a gente vai trabalhar essa harmonização espiritual. Muito bom. Vamos então nos alinhando aqui, colocando os nossos pezinhos no chão. Podem encontrar aí uma postura confortável. Fechando os olhinhos de vocês, pezinhos no chão, bem ancorados e aterrados com a terra. Ah, e vai trazendo uma respiração profunda, inspirando ar pelo nariz, soltando pela boca. Ah, ei, solta o ar junto com o som. Ó, deixa sair o que precisa sair, dissolvendo, liberando, soltando, abrindo espaço. Ah, relaxando seus ombros, relaxando seu corpo, a sua mente, baixando todas as resistências, baixando o volume da mente, conectando com seu coração, conectando com esse aqui e agora, que é tudo o que importa nesse momento. Vai visualizando esse ar violeta entrando pelos seus corpos, uma névoa violeta surgindo do solo da terra, subindo, penetrando pela sola dos seus pés, passando por todos os seus chakras, ativando todas as suas células, promovendo uma limpeza profunda de dentro para fora, removendo toda a sujeirinha invisível, realizando uma escamação profunda em todos os seus corpos, regenerando e revitalizando todas as suas células e todos os seus órgãos, removendo inflamações, infecções, gordurinhas localizadas, celulites, olheiras, manchinhas, marcas. Imagine que à medida que essa luz violeta vai preenchendo o seu corpo, você vai se tornando cada vez mais jovem. Vai entrando mais vitalidade no seu corpo, mais saúde, harmonizando toda essa inteligência divina que faz com que todos os seus órgãos, todos os seus sistemas funcionem perfeitamente, em uma perfeita ordem e harmonia.
eliminando tudo que não te serve mais, tudo que está preso e acumulado, bloqueando essa sua essência mais autêntica de se expressar no mundo. No centro do seu coração, você vai visualizar um pontinho de luz dourada, o seu sol interno, a sua centelha divina, que vai se expandindo, aumentando de tamanho, aumentando de volume, emanando uma chama dourada muito vibrante, muito radiante, formando uma grande esfera de luz dourada ao seu redor. Hum, esse é um dos lugares e espaços de maior paz, quando você acessa a consciência suprema, essa consciência crística que te habita, o lugar onde nada nem ninguém é capaz de tocar. Hum. Aproveitamos esse momento sagrado para invocar a presença dos nossos mestres amados, guias, anjos da guarda, mentores, seres de luz que nos acompanham, que nos guiam, que nos orientam, invocando a presença do bem-amado Mestre Saint Germain e Mestre Portia, Mãe Kuan Yin, a falange de anjos da sétima esfera de luz, assim como a nossa divina presença Eu Sou aqui manifestada e o nosso Santo Cristo pessoal. Hum, presença do Eu Sou tão amada, sela-me em um tubo de luz da chama dos mestres ascensos. Em nome de Deus, agora invocado, que Ele liberte o meu templo de toda a discórdia que me é enviada. A chama violeta invoco agora, para todo desejo consumir e arder pela liberdade, até em seu fogo me fundir. Hum. Do ponto de luz na mente de Deus, que flua a luz à mente dos homens, que a luz desça à terra. Do ponto de amor no coração de Deus, que flua amor ao coração dos homens, que Cristo retorne à terra. Do centro, onde a vontade de Deus é conhecida, que o propósito guia as pequenas vontades dos homens, o propósito que os mestres conhecem e servem do centro, a que chamamos a raça dos homens, que se realize o plano de amor e de luz e feche a porta onde se encontra o mal. Que a luz, o amor e o poder reestabeleçam um plano divino sobre a terra, hoje e por toda a eternidade. Amém. Respira fundo, se conectando com essas frequências douradas que estão aqui disponíveis nesse agora. Trazendo o despertar de fractais e partes nossas que ainda estão adormecidas para o nosso lugar de potência,
para o nosso lugar de prosperidade, de reconhecer que essa é a nossa natureza original. Deixe essa frequência dourada também preencher os seus corpos com a lembrança dessa herança divina que você carrega, de ser uma estrela, de ser um farol de luz, de iluminar caminhos, permitindo ser vista, permitindo ser admirada. E vai visualizando na sua frente aquele lindo jardim com uma fonte ao centro, repleta de flores e cristais ao redor daquela fonte. Aquela mesma imagem que estava passando aqui no vídeo antes da gente entrar, da gente iniciar. Se você não estava, vai trazendo para a sua tela mental um jardim muito belo, uma grama bem verdinha, muitas flores, algumas árvores, passarinhos, borboletas. E ao centro desse jardim, uma grande fonte, jorrando uma água muito cristalina, pura e mágica. Uma água divina, abençoada, com o poder de não somente rejuvenescer, mas curar, purificar. Vai se aproximando dessa fonte, vai observando cada detalhe desse jardim, como ele é belo, como toda a criação de Deus é bela na sua autenticidade. Um pássaro que é diferente de uma borboleta, que é diferente de um gatinho, que é diferente de um macaco. Tantas flores de espécies, formatos, cores, tamanhos diferentes, cada um sendo o que Deus escolheu que eles fossem. Cada um exercendo o seu papel de compartilhar a sua essência mais divina e bela, na sua singularidade, na sua autenticidade. As flores não estão competindo entre si. Qual é a mais bonita? Cada uma tem a sua beleza única. E vai conectando com essa água, primeiro colocando as mãos, sentindo a temperatura, a fluidez desse movimento infinito dessa fonte que é inesgotável. Ela vai dando um efeito luminoso assim de arco-íris. E você é magnetizada por essa fonte. Entre, se banhe nessas águas, dessa fonte inesgotável de tudo que há
Mergulhe, entre debaixo dessa queda. Permita que essa água dissolva todas as camadas que foram construídas de crenças, de condicionamentos, de medos, de pensamentos que foram sufocando a sua luz, como se existissem muitas camadas de concreto bloqueando a passagem da sua luz, a passagem do seu brilho, da sua essência mais autêntica. Mas à medida que você se banha nessas águas, que elas vão tocando a sua pele, entrando pelo seu coronário, tocando a sua cabeça, elas vão removendo e dissolvendo cada um desses tijolinhos, desse concreto, dessas camadas que impedem você de ser tudo, tudo aquilo que você nasceu para ser, que Deus deseja que você seja. Vai sentindo a delícia que é estar nessas águas, se banhando nessa fonte, recebendo a alquimia que essas águas estão promovendo a nível celular, em todos os seus corpos. Muitos seres estão se aproximando, umas fadas, alguns animaizinhos, seres angelicais, todos estão em festa ao ver você brincar nessas águas. Brinque nessas águas. Se divirta nessas águas. Permita que toda a tristeza, que todo o medo, que toda a apatia escorram com essas águas. Sejam transmutadas, purificadas, liberadas. Volte a ser criança. Se conecte com essa criança sagrada que existe dentro de você e que está tão conectada nessa pureza criativa, espontânea, leve, confiante. Essa criança, ela sabe, ela entendeu tudo. Às vezes é importante deixar a criança assumir o comando por um tempinho, sabe? Claro que a sua adulta, o seu adulto, é o responsável por conduzir a sua passagem pela Terra, mas às vezes a gente precisa dar permissão para essa criança nos mostrar, nos lembrar qual é o caminho. Ah, é, foi para isso que eu vim, né? Já estava me esquecendo aqui. Hum. E à medida que você vai sentindo cada vez mais livre, mais leve, mais jovem, observa, olha para os seus braços, para as suas mãos, toque o seu rosto, perceba como a sua pele ela está mais sedosa, mais macia, o seu cabelo cada vez mais hidratado, mais forte. Você sente dentro de você
uma força, uma vontade, uma paixão, um desejo por vida depois de se banhar nessas águas. Entregue qualquer preocupação que você esteja sentindo para essas águas. Se renda a soltar, a deixar ir, a dissolver qualquer que seja a preocupação. E à medida que você vai saindo dessa fonte, sei que é difícil, dá vontade de ficar aqui, mas você tem uma tarefa. Quando você vai se deslocando, saindo dessa fonte, caminhando pelo jardim, você percebe que a própria atmosfera ela vai se transformando. E esse jardim ele vai de forma muito devagar, como se fosse uma aquarela se dissolvendo e tudo vai ficando vazio, branco, como se você tivesse sido transportada para esse vazio criador do qual nos encontramos nesse momento. Afinal, estamos passando pela coluna mística, o vazio criador, esse vácuo quântico, onde você é capaz de criar o que você quiser. Nesse vazio, há apenas um objeto à sua frente. Há uma caixa dourada, brilhando e te atraindo até ela. Caminhe até lá, abra essa caixa e perceba que existem infinitas cores, lápis de cor, pincéis, tintas, para você brincar agora de artista e criar sua realidade. A realidade que você deseja viver agora nessa nova consciência, nesse novo estado de ser. Assuma a artista que você veio ser e pinte o quadro. Você tem todo esse vazio quântico em branco para você pintar, desenhar, criar o que você quiser, da maneira que você quiser. Simplesmente sendo na sua forma mais autêntica. Enquanto você vai brincando de co-criar essa nova realidade, eu farei o Rosário da Abundância Divina para te inspirar e imprimir na sua consciência esses novos códigos de abundância, de merecimento, de completude, integração divina. Enquanto eu faço, vai criando essa realidade, vai visualizando a realidade que você deseja viver. Se for desafiador para você visualizar essas imagens, né, que você vai pintando e desenhando, traz para a sua consciência a sua atenção para como você quer se sentir nessa nova realidade.
é até mais importante do que a forma em si. A forma, ela nos ajuda a visualizar, a literalmente dar forma. Mas o que realmente cocria é essa coerência entre o que a gente sente, o que a gente pensa e faz. A emoção, ela é muito importante, então se conecta com o que você quer sentir nessa nova vida. Como você quer se sentir. E permita que essas imagens vão sendo construídas para você, ok? Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Eu sou um ser ilimitado. O universo abundante e perfeito sustenta as minhas decisões e me apoia. Eu sou consciente do meu poder ilimitado de magnetizar, atrair, precipitar e cocriar. Eu sou a utilização do poder da chama violeta em ação. Eu sou consciente que a chama violeta transmuta agora todas as minhas imperfeições, limites e bloqueios que impedem a minha abundância divina. Eu sou o poder da chama violeta em ação. Eu invoco por Santa Ametista para que preencha todos os meus corpos em luz violeta flamejante. Eu invoco por Santa Ametista para que, na luz do seu amor infinito, abençoe este momento presente, para que eu possa cocriar uma nova realidade em minha vida agora. Eu invoco pelo poder do Elohim Arcturus, para que, na luz da determinação e na sintonia do impulso inicial de um novo ciclo, eu cocrie minha liberdade financeira, ilimitada e eterna. Eu invoco pelo poder do arcanjo Ezequiel e de toda a sua luminosa legião de anjos para que abençoem este momento sagrado. Deus é ilimitado, abundante e perfeito. E como filha de Deus e como filho de Deus, eu aceito em total plenitude ser a totalidade do que eu sou. Um ser ilimitado, abundante, saudável, perfeito e próspero. Eu invoco pelo poder do bem-amado Metatron para que manifeste no mundo da matéria os meus sonhos e ideais projetados nos planos mentais e etéricos. Que eu veja diante de mim um novo mundo, próspero, harmonioso, equilibrado e feliz. Que eu seja a precursora de uma nova realidade na Terra agora, onde, respeitando a energia da moeda denominada dinheiro, eu admita ser suprida abundantemente, provida pelo poder da perfeição crística universal. Eu agora liberto todos os meus julgamentos e preconceitos em relação ao dinheiro e à abundância. Pelo poder do conselho kármico, eu curo o inconsciente coletivo da humanidade, transmutando o sentido da energia do dinheiro, aliviando os sofrimentos e as preocupações em relação ao limite do fluir, da abundância em minha vida e de todo o planeta. Eu agora respiro aliviada, o prana puro e sutil, rico e abundante em todo o universo. Assim como o prana flui naturalmente no universo, também o dinheiro flui em minha vida, suprindo todas as minhas necessidades, proporcionando-me uma nova vida agora. Eu aceito o poder da manifestação em ação agora. Eu mudo a minha atitude interna em relação à abundância agora. Eu invoco pelo poder do arcanjo Ezequiel e de toda a sua luminosa legião de anjos da sétima esfera de luz. Flamejai, flamejai, flamejai vossa luz de poder e concretização sobre mim agora, para que, livre dos grilhões do passado, eu atinja uma nova sintonia de atuação, onde novas realidades se abrem diante de meus olhos.
eu tenha discernimento para ver com a luz do meu coração e de sentir a inspiração da hoste angélica. O melhor momento e a melhor diretriz para que minha vida, a partir de agora, seja plena, saudável, abundante, perfeita e ilimitada. Que eu compreenda e utilize todo o potencial da minha presença. Eu sou em ação agora. Não existem mais limites. Tudo é pleno, rico, feliz, saudável e próspero. Em alegrias, eu me aproximo da minha presença. Eu sou, para que juntas possamos co-criar uma nova realidade em minha vida particular e em meu planeta a partir de agora. Eu sou ilimitada. Eu sou ilimitada. Eu sou ilimitada. Eu sou abundância. Eu sou abundância. Eu sou abundância. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou luz. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou amor. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou livre. Eu sou a manifestação de Deus em ação. Eu sou a manifestação de Deus em ação. Eu sou a manifestação de Deus em ação. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Eu sou um ser de fogo violeta. Eu sou a pureza que Deus deseja. Traga agora os seus decretos do eu sou de forma individualizada. Hum. E aos poucos você vai finalizando a sua criação, ainda que ela esteja em andamento, não tem problema. Você cocria enquanto vive. À medida que você vai se permitindo, te dando essa permissão, você vai criando, manifestando, experienciando e criando novamente. A cada cocriação, a cada manifestação, você vai expandindo ainda mais a confiança de que você é Deus em ação. Então não fique apegada à perfeição, como aqueles artistas que muito preocupados com o detalhe de cada coisa. Deixa um pouco solto também para ser surpreendida pela mão de Deus. Afinal, co-criar é criar junto, junto com Deus. Então, deixe que ele pegue esse pincel e pinte também. Faça um acabamento ali ou outro. Dê o toque especial
e em profunda alegria e gratidão, estendemos os benefícios dessa prática a todos os seres que habitam a Terra, para que todos eles sejam livres, encontrem a paz, vivam em constante harmonia, alegria, abundância e união, integração com o divino. Emane todo esse amor, toda essa luz que se acendeu no seu coração para toda a terra, visualizando a Mãe Terra dourada, cocriando aqui juntos essa nova era de ouro prometida pelo Mestre Saint-Germain, que já é uma realidade e está cada vez mais próximo, onde todos os seres vivem em harmonia, em perfeita ordem e equilíbrio, com todos os reinos, com todas as raças, com todos os seres que habitam a Terra. Que tudo se manifeste segundo a vontade de Deus. Arromita Chiasi por todas as nossas relações. Graças damos. Assim está feito, está selado e assim já está sendo. Aos pouquinhos você vai retornando essa consciência para o aqui e agora, para esse espaço físico, no plano da matéria, na terceira dimensão, planeta Terra. Vai voltando, mas trazendo essa sua nova versão, agora mais leve, um pouco mais jovem, trazendo a essência dessa verdadeira natureza, quem você nasceu para ser. E vai devagarzinho movimentando os dedos dos seus pés, os dedos das mãos, girando o seu pescoço. Hum. Vai dando uma esticadinha no seu corpo. Ai, ai. Hum. E pode abrir os seus olhos. Me sentindo bem limpinha. Muito bom. Bem limpinha e leve. Praticamente uma elfa. Que delícia, Deus. No jardim eu vi um lindo unicórnio. Gratidão. Gratidão, maravilhosa meditação, sem palavras, Ju. Gratidão por mais uma recalibração muito leve. Que delícia, amores. Olha, foi uma delícia. Tudo que eu pintava virava realidade. Arroz está feito.
Que sensação maravilhosa. Vou fazer novamente centrado porque tive que fazer enquanto me arrumo para sair. Sim, é. Aí não dá para se entregar tanto, né? Gratidão, sorrir demais. Me vi criança em duas fases na água. Delícia, amores. Eu apaguei em vários momentos. Grata, Jô, vou fazer mais tarde. Sim, às vezes eles apagam a gente para que a gente não, que as nossas resistências não atrapalhem o processo, entendeu? Porque a mente ela pode estar lutando ali contra, né? Resistindo. Aí eles vão e tum, te apagam para você viver o processo por completo. Foi tão gostoso, muito, muito feliz e grata, Ju. Eu estou cada dia melhor, Ju. Obrigada. Cadê? Calma aí. Obrigada por esse ciclo de meditações transformadoras. Sinto minha mente todo dia mais clara. Lembra como que você estava no início? Você lembra? Eu te falei, calma, mulher, calma, deusa. Um passo de cada vez. E você aqui, firme e forte todos os dias, né? Nessa dedicação. Então, parabéns também por isso. Cada dia melhor, gente. Cada dia melhor. Imagina vocês vivendo isso anos, né? Hoje, 16º dia, isso é muito pouco perto de uma vida inteira de condicionamentos. Então, às vezes, vocês podem ter uma sensação de frustração, né? Tipo, eu não tô sentindo ainda. Calma, gata, né? Uma vida inteira, anos, num outro mecanismo, numa outra operação. Então, leva tempo para reprogramar tudo isso, mas os efeitos, eles vão surgindo. É real, né? E vocês já estão, algumas de vocês já estão experimentando essas transformações, essas mudanças, que inicialmente vem num campo sutil, mas daqui a pouco começa a vir no concreto, entendeu? É tipo assim, pá, dinheiro inesperado, oportunidades, pessoas. Gente, eu manifestei um lugar para morar em San Diego. Olha só a louca, eu me mudei para San Diego em 2019. Eu não, eu não tinha casa para morar. Eu não tinha lugar para morar. A única coisa que eu tinha era matrícula numa escola que eu me matriculei e eu tinha feito a reserva de 4 diárias no hostel. Eu falei, eu vou manifestar um lugar para morar em 4 dias. Eu manifestei em menos de 24 horas. Eu nem usei as diárias do hostel. Estão lá até hoje, entendeu? Então, assim, coisas muito incríveis acontecem. Muito incríveis. Né? Mas é um trabalho que leva tempo, né? São muitas camadas até chegar nesse portal da manifestação, mas ele é real, tá? Foi a meditação mais linda, que lugar maravilhoso. Eu já estava vendo a água com as cores do arco-íris e você falou, me emocionei. Lindo demais, Mel. Foi a primeira vez que apaguei. Interessante. Hoje é meu primeiro dia, bem-vinda! E honestamente entrei agora no fim, mas estou de frente à minha tela com o pincel nas mãos. Acaso? Uau! Jamais! Vou ver a gravação e fazer parte dessa egrégora linda. Que bom que você chegou! Assuma seu lugar aqui, Letícia. Ju, quero te abraçar, por favor, venha telepaticamente. Estamos nos abraçando agora. Maravilhoso, me sinto leve, livre e protegida. Também brinquei com a minha criança na fonte e amei me conectar com os seres encantados, muitas fadas e sereias. Gratidão, delícia. Tenho me sentido tão bem nesses últimos dias, já senti pelas minhas roupas que emagreci. Estou me sentindo mais disposta, mais radiante, e isso eu tenho ouvido muito das outras pessoas. Yeah! Isso já é um baita resultado, né, gente? Isso já é uma baita transformação. Então, agradeçam, porque quanto mais a gente agradece, mais a graça desce. Então,
realmente como pode melhorar. Gratidão, minha criança chegou logo no início, ficou comigo em todos os momentos, nos banhamos juntas e seguimos todos os momentos juntas, nos fortalecendo. Foi lindo. Ai, que coisa boa. Eu era outra pessoa no início e só de pensar que vai ficar cada dia melhor, não consigo nem imaginar a grandeza disso. Pois é, aí é que tá. A gente não tem mesmo como acompanhar a mente de Deus, porque é outra configuração, entendeu? Então a gente vai se dando limites onde não existem. Realmente, quando eu falo, gente, seja ousada, porque o orçamento de Deus é ilimitado, é ilimitado, é infinito as possibilidades que existem. Então, realmente é um lugar de muito treino, né? Da gente ir dissolvendo essas camadas, porque é chocante pensar que dá para melhorar? Dá para ficar melhor que isso? Sim, dá. O universo me surpreenda, né? O que mais é possível que eu não considerei? Muito bom. É... São muitas camadas. Hoje minha mente está agitada e voltava com questões do cotidiano, mas consegui muitas imagens lindas. Apenas interferências mentais, mas vou repetir. Repitam. Façam de novo, tá? Ju, voltei a correr e tenho sentido meu joelho. Como posso pedir para eles a regeneração, fortalecimento do joelho? Pedindo, bem direta mesmo, né? E concentra a visualização da chama violeta no seu joelho. Coloca suas mãos também sobre o joelho, visualizando uma luz violeta saindo das suas mãos, né? Uma névoa violeta, e vai intencionando essa cura ali, tá? E peça. Amados, estou precisando que uma troca de joelho aqui, tem como? Tem como dar uma fortalecida, uma regenerada aqui no meu joelho? É simples, gente, a gente que complica. Ju, dá para fazer uso desse rejuvenescimento com os nossos animaizinhos? Dá, dá. Teve um episódio que eu vivi, tem uns meses isso já, que um dos meus gatos estava passando mal. Ele, do nada, começou a vomitar e ele não parava de vomitar, era, sabe, vomitando, vomitando, vomitando. E eu apliquei chama violeta nele por bastante tempo, assim, e ajudou bastante. Ele foi ficando mais calmo, ele foi ficando mais tranquilo, eu pude medicar, né? Então dá para aplicar assim. Você pode aplicar chama violeta no que você quiser. Nossa, chega, tô me arrepiando porque já sinto a grandeza de tudo isso que está acontecendo e chegando nas nossas vidas, mesmo que ainda não esteja visível aqui na matéria. É o que o próprio Rosário fala, né? Quando ele invoca o poder de concretização do bem-amado Metatron, para que se manifeste do mundo da matéria os meus sonhos ideais projetados nos planos mentais e etéricos. Então, primeiro, gente, a realidade, até me arrepiei também. Primeiro, a realidade, ela se concretiza no plano mental e etérico, depois ela vem para a matéria, entendeu? Então, por isso que essas mentalizações, essas visualizações, elas são importantes para o processo de materialização, né? Você traz lá do plano etérico, mental, para a matéria, tá? Pintei tudo com várias cores, deixei tudo muito colorido, intenso. Vi, senti o grande sonho de vida que tinha abafado ao longo de minha vida. Me vi com meu filho já com 2 anos e meu marido em uma casa linda, brincando, nos divertindo, e depois, em seguida, estávamos pegando essas tintas e brincando com elas, rindo muito, com muita prosperidade e abundância. Chorei muito na fonte, eu brinquei muito, virava estrelinhas. Que emoção grande e forte. Lindo, Carla, lindo, maravilhoso. Já está feito, está selado. Na verdade, eu já vejo as mudanças no mundo visível de forma sutil e gradativa, e é muito gostoso perceber isso e ser grato por cada passinho do processo. É muito gostoso viver isso, né? Tipo, um passo de cada vez, de você ir testemunhando, tipo, nossa, uau, é real, isso está acontecendo, né? Isso vai dando mais combustível, mais vontade, né? Mais desejo. É muito bom. Eu saí da fonte belíssima. Uma hora eu me via como humana, outra como um avatar do filme mesmo, uma potência que já é minha. Foi demais.
Integra isso, assume isso, né? Bom dia. Hoje é meu primeiro dia. Tem como ter acesso aos dias que eu perdi? Tem. Tá lá na descrição do grupo, tá? Eu coloquei todas as meditações lá, do dia 1 até o dia 15. Hoje entra o dia 16, tá? Façam, aproveitem, porque depois que a gente finalizar, elas vão sair do ar, tá? E aí a gente vai, como eu falei, vai disponibilizar dentro da jornada dos Guardiões da Chama, junto com outras meditações, tá? Alguém comentou com você que sonhou com você de Violeta e Cruz. Eu tive o mesmo sonho essa noite com você. Babado! Hoje foi lindo, vi tanta coisa, perguntei, Deus, quais são teus sonhos para mim? Vi um grande pincel e me arrepiei toda, não dava vontade de sair dessa meditação. Em todas as partes estava lindo. Via flores gigantes, foi lindo, gratidão. Arroz, gente. É a Cruz de Malta que vocês viram, será? Vou sentir falta de ter esse momento de manhã. Ontem tinha energia e fui dormir 3 da manhã. Uau! Tenho me sentido mais viva. Muito bom, mas venha para a jornada, que a gente vai seguir juntas. Sinto uma energia positiva, amorosa, envolvente quando me junto a essa egrégora. Obrigada a todos. Acredito que a Terra está precisando muito de energias positivas no momento. Gente, por que que isso aqui que vocês estão falando é muito importante? É, olha o que que vocês estão vivendo, né? Percebam o que vocês estão acessando através da minha guiança aqui nessa egrégora. Imagina como é para mim a sensação de testemunhar isso que está acontecendo com vocês. Se já está sendo bom para vocês receber isso, vocês não imaginam como é bom vocês transmitirem isso para as pessoas. Então imaginem que vocês podem criar também esses movimentos, entende? Que é o que a gente precisa. Então, dentro da jornada dos Guardiões da Chama, vocês serão iniciadas e preparadas para também conduzirem esses momentos para outras pessoas. Então, daqui a pouco, vocês vão criar a jornada de vocês de 21 dias, vocês vão estar ancorando, vocês podem fazer um dia ao vivo, presencial na cidade de vocês, e convidar as pessoas, e fazerem presencialmente, sabe? Tem muitas formas de vocês levarem a chama para a vida das pessoas, para ativarem a chama na vida das pessoas. E eu juro para vocês, consegue ser ainda mais gostoso. E a Terra precisa disso, né? Esse é o chamado do mestre. É isso que o mestre quer que a gente faça, que a gente espalhe isso pela Terra, né? Que a gente se multiplique, tá bom? Muito feliz com a chegada de vocês. Pode usar a chama nos nossos filhos, crianças? Sim, com certeza. Nos filhos, nos idosos, na sua casa, nas plantas, na terra, tá? Pode usar. Gratidão pela manhã muito especial. Estarei por aqui. Amo tudo que aconteceu. Um abraço a todas. Você me pulou? Não, eu li. Você não falou sobre o sonho? Não foi você falando do sonho e tudo mais? Te pulei, não, gato. Babado. Até me emocionei vendo você falando isso. Sobre se levar isso para as pessoas. Não vi. Não vi. Deixa eu ver. É porque os comentários eles vão subindo e aí às vezes muda a tela aqui para mim. Ju, como faço para ver seu portfólio de serviços? Ai, que linguajar chique. Mas estou curiosa para saber e os preços. Me chama no WhatsApp que eu te passo, tá? Vamos conversar. Ah, tá. Depois voltou. Não, maravilha. Então é isso, meus amores. Bora espalhar a nossa luz nesse dia maravilhoso. Bora brilhar. Bora exercer o nosso papel de artistas e criar essa nossa realidade, porque é isso. Também não adianta só ficar aqui. Ih, será que acabou a luz? Vocês estão aqui ainda? Então,
É que deu um barulho aqui, da geladeira, parece que ela desligou, entendeu? Eu falei, ih, acabou a luz. Tá, vamos encerrar para não ter esse problema, né? Mas o que eu ia falar não adianta só ficar aqui visualizando, meditando e não ir para ação, né? Então agora o próximo passo é vamos para a ação, vamos agir, né? Pegar tudo que a gente visualizou, que a gente acessou, essa energia maravilhosa, alta frequência, e bora agir, concretizar. Beleza? Então, desejo um dia maravilhoso para vocês. Beijo no coração, em Lakeche. Muitas e muitas bênçãos de prosperidade, de luz, de amor. Amanhã estamos aqui de volta, nesse mesmo horário, nesse mesmo canal. Eu sou o que sou e você também é. Um beijo. Tchau, tchau.